Olá, me chamo Julia Chardon e, juntamente com a Daniela Valérios, apresentaremos o uso do pronome mim como sujeito de infinitivos, inspirados no capítulo Índio Sim com Muito Orgulho, do livro A Língua de Eulália, escrita por Marcos Banho em 1997. Este vídeo está sendo apresentado para a disciplina de Variação Linguística na Unicinos. Iniciamos com o uso real e aceitação. Então, essa construção para mim mais infinitivo, que nós temos um exemplo, minha amiga me deu um livro para mim ler, estaria, de acordo com a norma padrão, errada, certo? Usamos essa palavra, mas entendemos que dentro das variedades nós não temos ela como um erro. Minha amiga me deu um livro para mim ler, na forma padrão deveria ser minha amiga deu-me um livro para eu ler. Porém, existem pressões da norma padrão sobre as variedades e existem pressões das variedades sobre a norma padrão, as normas mais cultas. Então, o uso real interfere na norma padrão, assim como a norma padrão deseja que o uso seja de acordo com as gramáticas. Porém, existe uma ocorrência crescente dessa construção na fala de pessoas que entrariam na classificação de falantes cultos, né? Então, tudo vai depender da força da norma padrão e impor as suas formas de uso na língua. Parece, então, como eu disse, que o número desses falantes cultos que usam essa construção tem aumentado nos últimos anos. Porém, nós já temos um registro escrito dessa forma no romance A Inocência, de Visconde de Taunaay, em 1872. E, para existir um registro escrito de uma variedade da língua, é necessário que ela já tenha acontecido há um tempo. Ou seja, antes mesmo deste período, antes mesmo de 1872, já se usava o para mim atalhar, o que o autor disse no livro, e ainda incluiu uma nota de rodapé, porque ele sabia que essa era uma variedade da língua. É este erro comum no interior de todo o Brasil e, sobretudo, na província de São Paulo, onde pessoas até ilustradas nele incorrem com frequência. Então, nós temos essa questão da gramática. Ela pode mudar? Sim. O autor traz no livro que talvez no futuro leremos em gramáticas tradicionais. Embora o pronome sujeito de primeira pessoa seja eu, o uso já consagrou o pronome oblíquo mim como sujeito de infinitivo, sempre que vier precedido da preposição para, como em para mim fazer o que você pediu, vou precisar de sua ajuda, a construção para eu fazer, prescrita pelas gramáticas até um século atrás, caiu em desuso e causa estranheza aos ouvidos dos brasileiros cultos de hoje. Poderemos ver isso no futuro, não é algo que já existe, mas poderemos ver. Aí, nós temos hipóteses sobre por que isso ocorre na língua no dia a dia, né? Toda a língua, as variedades têm explicações. Uma delas poderia ser o cruzamento sintático, onde há a braquilogia, ou seja, a economia, o enxugamento das frases leva um falante a dizer duas coisas de uma vez só. Então, ao invés de dizer João trouxe um monte de livros para mim e João trouxe um monte de livros para eu escolher, há uma união e dessas duas frases formamos apenas uma. João trouxe um monte de livros para mim escolher. O pronome mim é um pronome tônico e, por conta da ênfase afetiva, também pode ter preferência. Outra hipótese seria quem ganha é o que chega primeiro, porque existem duas regras. Depois de preposição, pronome oblíquo. Na função de sujeito de um verbo, o pronome deve figurar no caso reto. Então, qual dos dois escolher? Existe uma hierarquia por ordem de chegada, uma dança das cadeiras. O que chegar primeiro é usado. E uma terceira hipótese seria que deslocamentos são possíveis. É muito difícil para mim fazer isso. Neste caso, o infinitivo fazer é o sujeito da oração, é muito difícil. Mas, para comprovar isso, nós temos o para mim é muito difícil fazer isso sozinho, é para mim muito difícil fazer isso sozinho, é muito difícil fazer isso sozinho para mim. Porém, ainda temos a situação onde o para mim significa opinião. Isso é muito difícil para mim fazer sozinho.
Então a gente precisa considerar que enquanto alguém fala, a pessoa não está interessada ou não está parando para pensar a cada segundo quais são as regras e como é que ela precisa colocar a sua linguagem para aquilo estar adequado gramaticalmente. Não, o propósito da fala é se comunicar, é falar. Isso acontece de forma muito rápida. Então, a análise da língua só vai acontecer depois que a fala já se deu, depois de que ela já está pronta. E o mistério de como que a fala acontece, quais são as regras por detrás, como que a linguagem se organiza, é, na verdade, um grande mistério que ainda que os linguistas continuam tentando estudar. Mas para a pessoa que está interessada em falar, ela não importa exatamente como ela vai falar, mas sim se ela está conseguindo se comunicar. Então, se uma determinada construção deu certo, funcionou, cumpriu a sua missão num determinado enunciado, não há razão para que não funcione novamente em outros enunciados semelhantes. No ensino, então, a gente precisa talvez ressignificar algumas formas e repensar como que a linguagem vem sendo trabalhada. Então, quando aparecem esses tipos de construções como mim, por que a gente não pode explicar o porquê dessa construção está acontecendo, ao invés de cara dizer que ela está errada? Quando a gente diz que está errada, é como se a gente estivesse negando que ela existe. Mas aquilo já aconteceu, já foi falado, então sim, existe. Então por que a gente não entende, primeiro como professores, o porquê daquilo acontecer, e depois não pode levar o aluno a entender o porquê daquilo está sendo dito daquela forma? E também, ao mesmo tempo, entendendo qual que é o valor social por detrás daquela construção. Então, qual que é a diferença que vão interpretar quando eu estou dizendo para mim fazer e quando eu estou dizendo para eu fazer? Que valor? Como é que a sociedade vai me enxergar? Como é que as pessoas vão me enxergar quando eu estou falando dessas duas formas? Porque as duas existem. Então, qual que é a diferença entre uma e outra? Então, também desenvolver o pensamento crítico dos alunos diante dessas variedades. Então, fazer com que eles realmente parem para pensar e entendam quais são os ambientes que eles podem se comunicar de uma forma, quais são os ambientes que eles precisam ter um pouco mais de atenção com a linguagem que eles vão usar, e levando eles a realmente entenderem e interpretarem qual que é a função social da linguagem, como é que aquilo vai soar diante da sociedade, e para que eles então entendam e valorizem as diversas formas de uso, mas que eles consigam adequar a sua fala perante a valorização que aquilo tem para a sociedade, mas não só para eles, mas para a sociedade como um todo. E aí um dos mitos que a gente tem é de que só o índio diz para mim fazer. E aí quando alguém que faz parte de algum meio social mais culto, de maior prestígio, acaba também fazendo uso do para mim fazer, acabe se sentindo menos, acabe se sentindo mais selvagem e se aproximando de meios sociais que têm menos prestígio. Então, a norma padrão, saber a norma padrão e defender a norma padrão como a única certa, também está servindo como um poderoso arame farpado para bloquear o acesso ao poder. Porque quando a pessoa diz para mim fazer, ela se sente menos. E dizendo que aquilo está errado, é como se a existência ou comunicar dela não bastasse, como se aquilo não fosse suficiente. Então, que ela precisa continuar se polindo, que ela precisa continuar se esforçando para ela aprender aquilo que realmente tem prestígio. Então, quando na verdade esse é um mito, não são só pessoas que são na parte mais de baixo da camada social que também dizem isso. Na verdade, não. Todas as pessoas atualmente, né, pessoas que são médicos, pessoas que são advogados, também dizem para mim fazer, porque isso está cumprindo a função social da linguagem, da língua, que é comunicar.
Só que muitas vezes isso se justifica e os professores explicam essa questão dizendo que só o eu pode fazer. Mas se a gente for analisar a língua com essa perspectiva mais de entendimento e não de ditar regras e o que é certo, a gente vai perceber que não é bem assim. A gente tem aqui alguns exemplos, então, deixe-me ver isso. Por que você não foi me ver jogar? Eu não gosto que me mandem fazer esse tipo de coisa. Nesses enunciados, então, que contém, quando contém o verbo mandar, fazer, sentir, deixar, ouvir, e depois dele a gente tem o infinitivo, então jogar, ver, fazer, a gente vai ter a gramática, a gente vai ver que a gramática normativa ela exige que se use um pronome oblíquo para ocupar o lugar do sujeito do infinitivo. Então, pegando esses exemplos, a gente já está destruindo um pouco esse mito de que só o eu, que é o sujeito de ação que faz na linguagem. Então, esse mito não se sustenta. E é por isso, então, que a formação continuada para professores de língua portuguesa, para professores de língua, é algo extremamente importante, porque a língua é heterogênea, a língua muda o tempo todo, a língua da nossa geração não vai ser mais a língua das gerações que vêm daqui a pouco, e não é a língua das gerações passadas, que não é a mesma língua dos profissionais de áreas diferentes. Então, a língua ela é um mecanismo vivo, ela muda o tempo inteiro. Então, por isso, a gente precisa que os professores de língua estejam sempre se atualizando, discutindo, conversando, lendo e investigando os fenômenos da linguagem, para que eles consigam ir para a escola e ensinar sim a norma culta, mas ensinar a norma culta também lembrando de prestigiar, de entender e de valorizar todos os outros tipos de língua portuguesa, enfim, da língua que eles estão ensinando, né? Então a gente precisa que esses professores eles venham com esse repertório linguístico muito mais abrangente e para que eles consigam levar isso para a escola, então, com uma postura crítica que valorize, que prestigie todos os tipos de linguagem e que empodere os alunos para que eles façam uso da língua de uma forma muito mais consciente e que eles consigam se comunicar em todos os meios. Então, a norma, para que a norma padrão, a norma culta, eles saibam ela e que isso eleve os meios que os alunos podem circular, mas sem fazer também que eles esqueçam da sua norma, daquele repertório de linguagem que eles trazem de casa e das suas vivências. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e a gente pode continuar conversando nos comentários.